Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa jornada de conteúdos. Hoje nós vamos seguir construindo esse processo juntas, passo a passo, e eu já quero te explicar como garantir o acesso à próxima aula assim que você terminar essa daqui. É muito simples. Vai até a postagem que está fixada na descrição desse vídeo e comenta a palavrinha ambiente. Faz isso. Pronto, o acesso à próxima aula já estará liberado para você. E mais um aviso importante. Se você assistiu à aula anterior, não esquece de preencher aquele formulário que eu te enviei. Esse é essencial para que o seu avanço dentro dessa jornada aconteça de forma maravilhosa. Se por acaso você deixou passar, eu vou deixar novamente o link aqui na descrição para facilitar. Agora sim, vamos começar a nossa aula de hoje. Meninas, hoje eu quero abrir os olhos de vocês para algo muito poderoso. O problema não é você, o problema é o ambiente que te rodeia. A ciência mostra que 90% das nossas ações, elas são automáticas. Não são escolhas conscientes. Ou seja, o ambiente que você vive determina a sua saúde, o seu peso, a sua energia e até a sua capacidade de seguir uma rotina saudável. E quando você entende isso aí, você para de se culpar e você começa a se organizar. Aí vem uma pergunta: por que a gente se sabota? Por que a autossabotagem? A autossabotagem, ela não nasce de fraqueza. Ela nasce de ambientes que nos puxam para baixo. Quando você abre o armário, tá cheio de doces, de bolachas, de pãezinhos, o seu cérebro ele é ativado automaticamente. Ele libera dopamina, né? O hormônio da recompensa, como mesmo você não estando com fome. Então, assim, pesquisas mostram que a simples visão de alimentos, ela aumenta o consumo em até 30%. Ou seja, não é falta de força, é excesso de estímulo. O nosso cérebro, ele é projetado para escolher o que é mais fácil, mais rápido e mais disponível. Por isso você às vezes começa uma dieta na segunda-feira e na terça-feira você já escorregou. Não é falha, é o ambiente vencendo você. E o que a inflamação e a desbiose têm a ver com tudo isso aí? Porque às vezes as pessoas não te contam isso, né? Mas quando o seu corpo ele está inflamado e quando o seu intestino está com desbiose, você perde o controle do seu comportamento alimentar. A inflamação, ela aumenta as citocinas, né, que afetam diretamente as suas áreas do cérebro, que são relacionados ao apetite e à motivação. Então, o que isso gera? Isso gera mais compulsão, mais ansiedade, mais vontade de comer açúcar, mais cansaço e menos foco. Já a desbiose, ela faz com que as bactérias ruins liberem toxinas que inflamam ainda mais o seu corpo e diminui a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Qual é o resultado? Você come mais, tem mais fome e vontade por carboidrato simples, fica mais irritada, dorme pior, tem menos força para seguir hábitos saudáveis. Isso aí, gente, é fisiologia. É o seu corpo pedindo combustível rápido porque ele está inflamado. Então isso aí, ele cria um ciclo, né? Inflamação, compulsão, culpa e aí gera mais inflamação. E você fica presa nisso daí. Tenham clareza. Saber exatamente o que quer. A autossabotagem, ela começa quando a sua mente está confusa. Sem certeza, você sempre volta para o automático. Então você precisa se perguntar: o que exatamente eu quero mudar em mim? Por que isso é tão importante para mim? Como é que minha vida vai melhorar quando eu conquistar isso? Tenha metas definidas. Por exemplo, você vai colocar, essa semana eu vou fazer 3 vezes na semana 20 minutos de caminhada, né? O nosso corpo, ele gosta de rotina. Mesmo que você não esteja motivada, o ritual, ele te coloca no movimento. E aí, uma das primeiras coisas que você precisa fazer, mudar a sua geladeira. A geladeira, ela precisa trabalhar a favor de você e não contra. Então, deixe à vista só o que te faz bem.
A autossabotagem ela adora o que é fácil. Então você vai facilitar o saudável. Por exemplo, corta algumas frutinhas, compra umas frutas, corta um mamão, um abacaxi, uma uva, né, um morango e deixa lá tudo lavadinho, prontinho. Deixa pronto legumes, né, corta algumas cenouras, pepino, tomate, cereja. Tenha sempre na sua casa folhas lavadas, alface, rúcula, espinafre. Tenha sempre proteínas prontas, ovo cozido, frango desfiado. E a regra de ouro é: o que está na frente, você come. Então, tira do seu campo de visão o que te dá gatilho. Por exemplo, doce, iogurtes açucarados, sobremesas, refrigerantes, embutidos. Então, guarde sempre bem lá embaixo, ou então não compra, não leva para a tua casa. E tem itens que salvam o seu dia. Quando bate aquela fome emocional, às vezes aquele cansaço, e você precisa de algo rápido. Então tenha sempre um iogurte natural, uma oleaginosa, né? Então assim, o que você come pouco, que é de qualidade, melhora a sua vida. Sempre uma água do seu lado, né? Outra coisa interessante, o que você deve mudar na feira do seu mercado? Sua saúde, ela começa no carrinho. Então você faz uma lista antes de ir no mercado. Sem lista, você vai fazer compras aleatórias, a consequência, autossabotagem. Então, prioridades. Verdura. Compra sempre espinafre, couve, rúcula, alface. Compra alguns legumes, abobrinha, cenoura, beterraba, chuchu, brócolis, frutas, mamão, abacaxi, maçã, banana, manga, morango, algumas proteínas, frango, uma carne magra, ovos, peixe, gorduras boas, abacate, azeite, castanha, carboidratos bons, batata doce, mandioca, arroz integral, alguns chazinhos também. Gengibre, cúrcuma, camomila. Então, sim, se você não quer comer, não compra. E o que eu devo mudar na minha rotina? A rotina é onde você vence ou perde a autossabotagem. Então, planejar as refeições. Escolhe 2 dias na semana para organizar o básico. Cozinhar algumas proteínas, cortar os legumes, lavar as folhinhas, separar os lanches. Isso aí, gente, diminui 80% da autossabotagem alimentar. Então, alguns rituais. Ritual da manhã. Mesmo que seja coisa simples, mas tem esses rituais. Bebe água ao acordar, se alonga uns 5 minutos, come algo leve e planejado, evita celular nos 10 primeiros minutos, né, quando você acorda. Rituais da noite, para você dormir bem, para você dormir melhor. Chazinho relaxante, né, uma luzinha mais baixa, evitar tela 1 hora antes de dormir, organizar sua cozinha para o dia seguinte. Criar versões saudáveis de desejo. Por exemplo, se você ama um doce, tem algumas opções. Tem uma uvinha congelada, um melão cortadinho, uma gelatina light, um chocolate 70% para comer uma barrinha. Se você ama pão, compra sempre opções integrais, ou então você faz alguns caseiros. Então, assim, quando você muda a sua geladeira, você muda o que você compra, ajusta a rotina, no mínimo 70% menos autossabotagem. Então, eu sempre digo para todo mundo que me pergunta: Cláudia, você é tão forte? Não sou. Então, o que eu faço? Eu adoro jujuba, viu, gente? Então, assim, sabe o que eu faço? Eu não compro. Porque eu sei que se eu comprar e um dia eu estiver estressada, eu vou comer aquela jujuba. Então, evita ter coisas na sua casa que vai te fazer sair da rotina. Até você equilibrar o seu corpo. Até que você equilibrar a sua mente e você entender que se você vê aquilo ali, se você for comer, você vai comer até um pouquinho, mas sem exagero, entende? Então, sempre façam isso, que é uma regra assim, ó, de ouro, e eu tenho certeza que vocês vão me agradecer muito por isso. Meninas, o ambiente ele sabota, mas ele também cura. A ciência mostra que quando a gente tira alimentos de gatilho da nossa vista, reduz o consumo espontâneo desses alimentos. Então você tem que deixar alimentos saudáveis mais acessíveis a você. Organizar suas rotinas, né? Se cercar de pessoas saudáveis. Isso daí aumenta mais de 50% a sua chance de sucesso. Ou seja, quando você muda o ambiente, você muda o comportamento.
E quando o seu corpo começa a desinflamar, você recupera o controle. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa de um ambiente que te puxe para cima, te leve para cima e não para baixo. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Você não é preguiçosa, você não é fraca, você não é descontrolada. Seu corpo só está lutando contra um ambiente que não foi feito para desinflamar. Então, quando você começa a organizar a sua casa, a sua geladeira, a sua rotina, quando você cria ambientes que favorecem a saúde, você destrava. O seu foco volta, a sua energia volta, o autocontrole volta e a inflamação, gente, ela começa a ceder. Meninas, vocês não estão perdidas. Vocês só estavam lutando com as armas erradas. Agora você tem um caminho certo e eu quero caminhar junto com vocês. Eu quero que vocês recebam isso com o coração aberto. Vocês não são apenas um corpo tentando emagrecer. Vocês são um conjunto: mente, emoção, rotina, história, corpo, ambiente. Tudo isso se conecta, tudo isso influencia e tudo isso pode ser transformador. E é exatamente por isso que você não vai caminhar sozinha aqui. Eu estou aqui para ajudar vocês a construir cada camada dessa mudança. O ambiente certo, a mentalidade certa, o corpo desinflamado, o intestino equilibrado, a rotina que favorece e não sabota, e a sua relação com a comida. Então, nós vamos juntas trabalhar tudo isso daí, passo a passo, porque a saúde verdadeira, ela não é só dieta, ela não é só academia e ela não é só força de vontade. Saúde verdadeira é ambiente, biologia, comportamento, emoções e propósito, né, funcionando tudo na mesma direção. E eu estou aqui para guiar vocês nessa construção, com muita ciência, estratégia e com acolhimento. Então vocês não precisam descobrir nada sozinhas. Eu estou pegando na mão de vocês para que juntas nós possamos alcançar tudo isso. Essa jornada ela é multidimensional e juntas nós vamos alinhar cada dimensão de sua vida para que a sua saúde finalmente floresça. Vamos nessa, que eu estou aqui com vocês sempre.